Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, que bênção, né? Nosso Café com Jesus, na presença de Deus, junto com o Catecismo da Igreja Católica. Vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar a Deus neste momento pela nossa vida, pela nossa família, e reconhecendo assim a grandeza de Deus. Louvo-te, Senhor, por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço, e reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, que Deus abençoe a tua semana. Nosso penúltimo, Café com Jesus, antes do término deste ano. Mas é uma bênção, a gente quer dar continuidade todos os dias, cada vez mais na presença de Deus. E assim nós aceitamos essa adoção filial de Deus. É o tema que a gente está falando, Deus está nos conduzindo. E hoje nós vamos falar sobre desígnio de Deus na adoção, o parágrafo 270 do Catecismo. Eu procurei o significado da palavra desígnio, significa uma ideia de realizar algo, um propósito, a vontade. Então seria a vontade de Deus na adoção, né? Então qual que seria a vontade? O que Deus nos pede para que a gente aceite essa adoção filial, para que a gente se coloque na presença dele, que eu e você acredite, meu irmão, que você está diante do seu Pai, você está diante daquele Deus que te ama muito, aquele Deus que tem coisas boas para a tua vida, que tem algo a realizar muito bom para você e para mim, na nossa família, na nossa casa. Mas para que tudo isso aconteça, eu tenho que dizer sim, Pai. Eu sei que o Senhor é o meu Pai e eu aceito a tua presença na minha vida. E como que eu condigo isso com Deus? É quando eu faço a sua vontade. Então é a vontade de Deus na adoção. Então se eu faço a vontade de Deus, eu estou aceitando a adoção filial. Mas se eu não quero conviver com Deus, eu quero conviver com o pecado, mas Deus, assim, na sua misericórdia, Ele aguarda, meu irmão, eu e você, porque Ele nos dá a redenção de todo o pecado. Simplesmente você dizer assim, Deus, me perdoa. Eu quero a partir de hoje ter uma vida diferente. Eu quero estar aceitando essa paternidade. Eu quero me colocar diante de Ti, fazendo a Tua vontade, me unindo ao Teu querer. Vamos lá, Catecismo 270. Deus é Pai Todo-Poderoso, sua paternidade e o seu poder iluminam-se mutualmente. Com efeito, Ele mostra a sua onipotência paternal. Aqui está mostrando a vontade dele, pela maneira como cuida de nossas necessidades. Então a vontade de Deus é mostrar a sua onipotência paternal e pela maneira como cuida de nossas necessidades. Então Deus quer cuidar de nós, Deus quer cuidar de mim, Deus quer cuidar de você, irmão, mas nós precisamos se deixar ser cuidado, né? Das nossas necessidades pela adoção filial que nos outorga. Serei para vós um pai e sereis para mim um filho e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós encontramos essa palavra lá em 2 Coríntios 6,18. Depois nós vamos ler, para a gente finalizar como a gente sempre faz, do 14 até o 18. Tá? 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Pode ir pegando tua palavra aí e já colocando ali. Tem um momento que fala dos ídolos. Nós vamos voltar lá em Números, nós vamos voltar lá em Levíticos, né? E vamos ver isso, vamos ver esse momento, né, que Deus nos coloca a sua vontade. E finalmente, por sua misericórdia infinita, pois mostra o seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. Então o nosso Deus, Ele deu o perdão livremente dos nossos pecados. De que forma? Deu seu próprio Filho, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, nos deu a liberdade de nossa escolha, mas aquele que fazia a vontade de Jesus, que fazia a vontade do Pai,
Ele está no Pai, o Pai está nele, e nós estaremos junto com Jesus no Pai. Então todo aquele que Deus deu a Jesus, ele fala, aqueles pequeninos que tu me deste, Senhor, que é nosso Pai, e ouviste a mim, e fizeste a minha vontade, eu peço que não se perca nem se pereça nenhum daqueles que você me deu para cuidar, né? Estou dizendo em outras palavras, mas no mesmo sentido. Jesus ele pede ao Pai que cuide daqueles que foi dado a Ele. E como que nós sabemos disso? É aqueles que se unem a Jesus. É aqueles que se unem à vontade do Pai. Porque o nosso Senhor Jesus veio fazer a vontade do Pai. E Ele está aqui para nos mostrar, e através de Jesus nós somos filhos amados de Deus, filhos adotivos de Deus, como a gente já ouviu na palavra várias vezes. Mas vamos pegar a palavra de hoje para a gente finalizar agora. Fazendo a vontade de Deus, ouvindo a vontade de Deus. 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 14 em diante. Não vos prendais ao mesmo jugo como os infiéis. Então já está chamando atenção para a gente não se unir à infidelidade a Deus, né? Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles, e sereis o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está lá em Levítico 26:11, nós vamos pegar lá. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro, e vos receberei. Serei para vós um pai, e vós sereis para mim um filho e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, para que a gente possa ser este filho, nós temos que ser obediente a Deus. Agora, aqui Paulo está nos orientando que se afaste das relações perniciosas que ameaçam a sua fé. Então, tudo aquilo que é impureza, todas as situações de pecado, nós temos que se afastar, irmãos. Nós vamos ver aqui que a idolatria não é idolatria de questão de imagem. Sim, você fazer os ídolos e você se prostrar diante dele, né, as imagens, e aquilo ali ser para você um Deus, nós católicos não fazemos isso. Nós, que nem você está vendo a imagem de Jesus aqui, é a imagem de o Verbo se fez carne, a imagem de um Deus vivo está aqui. Mas a imagem dele, nós sabemos que nós olhamos para a imagem que está atrás de mim, e quem que reflete? Jesus. Quando você olha para a imagem no santo, o que vai refletir para você? Como Paulo disse lá, que nem vimos ontem, né? Na leitura até eu citei em Efésios, se não me engano foi em Efésios, Filipenses, capítulo 3, 17, se não me engano, ele vai dizer: seja meu imitador, seja santo, seja meu imitador, para que eu reflita em mim também a imagem do Senhor Jesus. Então, ali Paulo nos pede para que imitemos ele, mas que nós reflitamos a Jesus. Então, todos os santos, a nossa Mãe Maria, as imagens que temos, irmãos, nos reflete, nos leva à oração a Deus, diante de Deus, e não a idolatrar imagens. E aqui nós vamos ver esse mover. Vamos pegar nossa palavra em Levíticos 26:11. Nós vamos ver que Deus nos ensina, né? Não fareis ídolos. 26:1. Vou ler o 26:1. Não fareis ídolos, não levantareis estátua nem estelas. Não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras. Até aqui, irmão, se eu tivesse lido aqui e parado aqui, nós não podia ter que estar a imagem aqui atrás, certo? Não é para levantar nada, não é fazer figura, não. Ó, detalhe. Agora vamos ler o que procede, todo o contexto. Para vós prostardes diante dela, porque eu sou seu Senhor. É você colocar a imagem na frente de Deus. Agora vamos ver se Deus condena a fazer imagem? Deus não condena a fazer imagem. Vamos lá, pega a tua palavra em Números 21. Se Deus fala aqui sobre levantar imagem, não era para fazer imagem. É esse o sentido? Não. É você adorar. E o que é adorar? Você colocar algo à frente de Deus. Então, não é só imagem. Adoração não é só imagem, né? Não é só imagem. Adorar é você se prostrar diante disso. Time de futebol, a bebedeira. Aí você coloca coisas à frente de Deus. Você podia estar lá no templo rezando, orando, agradecendo a Deus, e você está lá na bebedeira. Aí você não consegue, você coloca as coisas na frente de Deus. Vamos lá, vamos continuar nosso pensamento aqui. Deus proíbe fazer imagem?
Aqui já diz no Números 21, versículo 4, a serpente de bronze. Então ele tirou aquele povo do Egito, tá? E o povo começou a murmurar. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque diziam eles, nos tiraste do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe, pecamos, murmuramos contra o Senhor e contra ti. Ó, aqui já está tendo uma intercessão de Moisés, né? Roga ao teu Senhor que afaste de nós essas serpentes. Se eles pudessem falar direto com Deus, por que eles não pediam perdão para Deus? E eles conversavam com Deus. Porque Moisés era um homem santo, um homem que estava diante de Deus com todo o coração. Aí está também, irmãos, a oração que nos é... Às vezes a gente pedimos essa oração, a intercessão dos santos, é aqueles que fizeram a vontade de Deus, estão diante da vontade de Deus. Mas se você já está diante da vontade de Deus e você está digno, pode pedir sozinho, né? Mas se você se colocar na tua humildade, junto com a igreja de Cristo, orando, falando assim, pedindo auxílio dos santos, pedindo a intercessão da mãe, é o teu coração. Mas está aqui toda a igreja de Cristo para orarmos juntos e pedirmos juntos a graça, né? E aqui a unidade da intercessão. Pede a teu Deus, Moisés, roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E o Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente. Então, peraí, parou. Faze para ti uma serpente. Deus ordena que faça uma serpente, mas lá atrás está dizendo que vai fazer mais de uma. Ué, nós estamos diante de um Deus confuso? Presta atenção. Faze para ti uma serpente ardente, mete sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Então o olhar para aquela serpente não era um olhar de idolatria, de adoração. Era um olhar que olhava para aquela imagem e lembrava do seu pecado, da murmuração, e pediria perdão a Deus. Então as imagens refletem a grandeza de Deus, a presença de Deus. Quando você olha para uma imagem dentro da igreja católica, reflete isso. Voltando lá à nossa adoção filial, nós fazemos a vontade de Deus, irmãos. Não tenha dúvida. Você católico, apostólico, romano, aceita essa adoção filial. O que Deus nos pede aqui nessa palavra é que nós nos libertamos das relações erradas, né? Aquilo que nos afasta do verdadeiro sentido da fé. E diz também que nós somos o templo vivo. Que o que é o templo vivo? É a presença de Deus dentro do meu coração. Eu crer na palavra de Deus, acreditar em Deus e viver a palavra na minha vida. E aí eu sou filho amado de Deus, eu sou um filho adotivo. Por isso, querido irmão, cada um de nós necessitamos de um bom entendimento para fazer a vontade do Pai. Coloca a mão no teu coração e que esta palavra hoje não venha para nós falarmos assim, você está vendo? Não, é para que eu aceite a minha fé, que eu acredite que eu sou um católico apostólico romano, que eu sou descendente dos apóstolos, que eu sigo a verdade diante da igreja de Cristo, diante da palavra de Deus, diante do catecismo da igreja católica, nos ensinando a ser verdadeiros cristãos. De que forma? Adorando ao único Deus, o nosso Deus vivo. Mas tudo que nós olhamos aqui nos leva e nos reflete a um Deus vivo, ao nosso Pai. E Ele diz, tudo que vocês pedirem a mim, com todo o teu coração. O que é com todo o teu coração, irmão? É você fazendo a vontade de Deus, levando para o teu coração os mandamentos de Deus, o mover de Deus, os sacramentos, vivendo a tua fé, a confissão, a Eucaristia, renunciando o pecado e aceitando a presença de Deus. Aí você está dizendo, Pai, eu estou aqui, eu desejo ser seu filho amado, eu me uno ao nosso único intermediador, que é o seu Filho Jesus Cristo. E nós foi ensinado chamar o Senhor de Pai. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe seu dia
e que Deus ilumine. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui 5 minutinhos, nosso Lecto Divino do Evangelho do Dia. Um grande abraço. 5 minutinhos, irmãos, estaremos aí falando sobre o Evangelho do Dia. Que Deus abençoe.